O site Papareia News conversa a partir de agora com o superintendente do DATC, Jorge Rafael Lopes. E durante esta conversa ele vai nos atualizar sobre a situação do departamento e também falar sobre esta autarquia que no ano de 2017 chega ao seu cinquentenário. Rafael, muito bem-vindo ao site Papareia News. Eu começo te perguntando justamente sobre a saúde financeira do Departamento Autárquico de Transportes Coletivos. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, nós, em nome do DATC, queremos agradecer a iniciativa do Papareia News por nos ofertar a possibilidade de nós podermos divulgar o departamento e as ações do departamento e também comunicar à sociedade essas informações sobre o departamento que são muito importantes para Rio Grande, para os rio-grandinos, que é o DATC, que está completando 50 anos. A primeira pergunta sobre a saúde financeira, eu quero dizer que o prefeito Alexandre Lindemeyer, desde 2013, ele vem nos colocando a necessidade de nós sanearmos o órgão do DATC, a autarquia, dentro do conjunto de estratégias que a própria Prefeitura, a Administração Direta, nos está fazendo dentro da gestão. Ou seja, nós precisamos reduzir os principais custos, né? Porque o DATC tem, desde 2013, solicitado alguns repasses financeiros e esses repasses eles têm sido reduzidos ao longo do tempo. Mesmo que as receitas, por um efeito econômico mais amplo, mais macroeconômico, mesmo que as receitas tenham sido reduzidas dentro do mercado intermunicipal de transporte intermunicipal. Nós enfrentamos, principalmente nos últimos 3 anos, uma queda dentro do setor que está na ordem de 27% a 28% da receita. Isso se evidenciou dentro do próprio mercado do transporte intermunicipal. E nós, mesmo com esse efeito de redução de receita, nós fomos diminuindo a solicitação de repasses. E isso é importante dizer, né? Como nós conseguimos isso? Nós tivemos alguma redução muito significativa de horas extras, nós fomos reduzindo significativamente as horas extras do serviço extraordinário, mesmo sem reduzir a prestação do serviço, isso é importante dizer, porque nós não reduzimos nenhum horário, né? Continuamos com toda a nossa grade de horários, em nenhum momento nós reduzimos o horário. Isso é uma coisa que, mesmo que a concorrência e outras linhas houvesse redução, o DATC continuou prestando todos os horários que fazia antes, quando nós assumimos. Nós fomos por uma estratégia de redução de velocidade, né? Que isso foi uma alteração da condução dos veículos, e essa redução nos trouxe na ordem de 6% de custo de combustível, e também uma estratégia bastante agressiva quanto a licitações. Particularmente também na órbita dos combustíveis, nós tivemos, por exemplo, essa última licitação, nós conseguimos reduzir o custo do combustível numa ordem de R$16 mil por mês no conteúdo global, ou seja, nós acabamos nessa última licitação que fizemos, economizando com um custo final do combustível menor do que nós pagávamos antes. Ao invés de reduzir, vamos dizer, o aumento do combustível, nós conseguimos um valor menor do que nós pagávamos antes. E com isso, com ações de gestão, e que nós devemos principalmente ao grupo de servidores que nós temos, aplicado, dedicado, com um senso de dever público, de serviço público muito apurado, nós conseguimos ir reduzindo o efeito que essa questão da redução de receita nos trouxe. Então, eu posso te dizer que o ano passado, a essa altura, nós infelizmente não conseguimos, por exemplo, pagar a primeira parcela do 13º. E esse ano o DATC já saldou a primeira parcela do 13º. Pode parecer, e parecer não, efetivamente é uma obrigação de qualquer organismo, mas quando nós vemos que o Estado tem dificuldades, que a União tem dificuldades, o próprio município também tem dificuldades, e nós sempre tivemos dificuldades, nós estamos vencendo dificuldades em um momento de declínio de todas as esferas, né, do poder público. Então, nós estamos verificando o quê? Que nós estamos reduzindo essas dificuldades. Particularmente, nós, de vez em quando, e nesse momento principalmente, estamos enfrentando uma série de
resgates e renegociações de dívidas antigas, né, de INSS, de tributos, também de uma série de multas da NTT que não foram pagas em outras gestões e que estão chegando em um vulto muito elevado. E nós estamos renegociando isso. Hoje o DETC, por exemplo, posso te dizer com muita tranquilidade, não tem dívida alguma com o fornecedor. E nós realizamos toda a nossa manutenção com concessionárias. Os ônibus DETC, embora tenham uma idade avançada, todas as suas manutenções, e são de porte, porque hoje a gente já conseguimos trocar 3 motores da frota, eles são feitos com concessionária. Então, se tem um custo bastante significativo. Hoje nós não temos dívida com combustível, não temos dívida com manutenção, todos os fornecedores nós não temos. Nós estamos renegociando e temos um horizonte bom em função das condições de renegociação tributárias e não tributárias que aí estão nesse horizonte. Então, o DETC tem uma recuperação bastante razoável a vivenciar nesse curto espaço de tempo. Essa é a condição financeira hoje que nós conseguimos com muito trabalho dos nossos servidores e sob a orientação do prefeito Alexandre, que nos determinou que seguíssemos essa estratégia. Essa entrevista está sendo realizada na sala do superintendente Jorge Rafael e, como essa entrevista é apenas em áudio, cabe a quem está conduzindo ela fazer a descrição do cenário que eu estou encontrando neste momento por aqui. E o que eu percebo é um grande painel onde aparecem diversas informações, né, como acompanhamento de viagens, plano verão, vendas com cartão, médias de consumo de combustível, horas extras, custo de combustível, enfim, diversas informações. Isso, Rafael, passa para mim uma ideia de transparência. É justamente isso que o DATC, sob a tua gestão, tem o objetivo de proporcionar à comunidade rio-grandina? Sim, Rodrigo. Esse é um trabalho que eu quero aqui frisar, que ele resulta de um esforço coletivo, de uma equipe de servidores muito aplicada, que hoje compõe o quadro do DATC, e cujo resultado é exatamente esse que tu bem descrevesse aqui, que é a nossa transparência, né? É a obrigação do homem público, da instituição, fornecer à sociedade toda e qualquer informação sobre o desempenho da autarquia. Além daquelas obrigações que são legais, nós temos para oferecer à comunidade que nos acessa de qualquer forma, presencialmente, através do Facebook ou por telefone, toda e qualquer informação sobre o desempenho do DATC. E não somente aquelas informações que são mais, vamos dizer assim, mais formais e mais afetas àquelas contábeis de praxe, como aquelas de gestão, por exemplo. Se o cidadão quiser saber como é que está o movimento do DATC ao longo do ano, quantos passageiros está transportando, como os motoristas estão tendo folga, estão viajando dentro da escala, do ponto de vista de saber se estão descansando ou não, como está sendo a média de combustível por motorista de acordo com a sua escala, de acordo com o veículo, como o DATC tem mantido a preocupação com o controle das flutuações do preço de combustível dentro do mercado e de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, porque toda vez que o combustível sofre alguma oscilação e a gente acha interessante trazer as empresas para conversar sobre o preço, perto ou dentro de uma perspectiva de licitação, nós temos esse controle. Como é que está o controle de horas extras, de acordo com o Tribunal de Contas e os apontamentos? Quero salientar que essa transparência ela tem nos ajudado. E em 2015, e aqui vai uma alusão importante, o trabalho principalmente de Armando Costa Monteiro Neto e de Clêncio Braz e da Denise, também diretora de contabilidade, e que fizeram um trabalho muito bem feito, um esforço fantástico que nos rendeu uma aprovação de contas em 2015 sem ressalvas do Tribunal de Contas. Pela primeira vez na história, o DATC teve
essa aprovação, que é para nós uma verdadeira conquista, porque isso dá para o órgão uma credibilidade que ele reconquista. E isso é muito positivo na nossa visão como gestor e é fruto do trabalho desses servidores, e a gente fica muito feliz de ter participado dessa conquista. Então, realmente, isso que tu consegues captar dentro da tua acuidade profissional, que observa o ambiente em que tu estás, isso realmente, para nós, é um fator de positividade realmente muito interessante. No que diz respeito às questões estruturais aqui do departamento, quantas pessoas atualmente integram o quadro funcional e a frota de veículos é composta por quantos ônibus nesse momento? Bom, nós temos ao todo 40 servidores distribuídos entre um quadro administrativo, do qual se tem uma diretoria de tráfego. Dentro dela nós temos os motoristas, temos diretor de tráfego, temos os largadores, que são os fiscais também. Temos uma direção administrativa, que tem direção de pessoal, envolve também almoxarifado, uma direção de contabilidade, temos também uma área de controle, né? E nós temos hoje 11 veículos na frota, né? Alguns estão sofrendo um processo de manutenção, troca de motor, toda algumas manutenções são mais leves, só que algumas precisaram realmente de trocar o próprio motor. E isso, hoje nós estamos ajustados para o dia que nós temos mais demanda, né? Então, nós chegamos até 9 horários, e aí funcionamos com 9 horários, um carro reserva aqui e um carro reserva em Porto Alegre. Então, eu te digo que nós estamos justos, nós estamos quase no limite. Esse é o momento que nós precisamos de uma inflexão de renovação de frota. Nós já estamos estudando isso com o prefeito, nós precisamos desse processo, mas nós tivemos, com os carros que nós começamos, nós tivemos a aquisição dos 2 veículos novos, né, os 19 e o 20, que tu acompanhasse muito bem, aliás, produzisse fotos lindíssimas, que hoje são as fotos que nós usamos quando queremos apresentar os carros, né, nós usamos aquelas 2 fotos que são, aquelas fotos dos 2 carros, que são as fotos que a gente apresenta. Mas nós fizemos reformas dos veículos também, fizemos o Jesus da Luz, e agora, há pouco, talvez falaremos sobre o Guaraciaba. Então, nós, quando não conseguimos comprar veículos novos, nós trocamos motores e fizemos reformas internas. Tanto que começamos com uma frota que não tinha nenhum audiovisual, e hoje nós temos o 19, o 20, o 7, 15 e o 14 com tela e audiovisual. Então, nós temos 5, praticamente a metade da frota já com isso, né? E todos esses veículos, a não ser o 19 e o 20, foram com investimento do contrato do parador, ou seja, sem utilizar recurso direto da receita do DETC, né? E o 19 e o 20 vindo da prefeitura. Então, a autarquia conseguiu se alavancar sem necessariamente usar a sua própria receita, para melhorar a qualidade ofertada ao seu passageiro. E a gente, por outro lado, também, o cuidado diário com os carros, né? A gente tem uma verdadeira obsessão positiva de vir e estar aqui, às vezes, de madrugada, acompanhando as lavagens. A gente tem fiscalização de madrugada aqui, né? Que é a nossa servidora Jane, que acompanha o início das lavagens ao final, e checa todinhas os cintos de segurança, checa as declividades dos bancos, das poltronas, verifica tudo para que a gente tenha uma condição de segurança e de conforto que atenda aos requisitos, né, de satisfação dos nossos clientes. Então, isso é um cuidado que a gente pode fazer e que não existe custo para isso, mas tem um valor inestimável na prestação de serviço. Então, isso é uma questão. Então, a gente tem 40 servidores hoje, isso oscila, porque às vezes a gente tem um processo de aposentadoria, a gente tem servidores que saem, que retornam, enfim, mas é o que a gente tem hoje no quadro. Atualmente, o departamento conta com 4 veículos que homenageiam rio-grandinos que se destacaram por conta das suas atividades profissionais. Nós temos um veículo que homenageia Rita Lobato, outro que leva o nome de Marcílio Dias, um terceiro que leva o nome de Jesus da Luz, que é uma homenagem
aos funcionários do Departamento Autárquico de Transportes Coletivos, e na última semana houve a apresentação de um veículo que homenageia o público feminino e leva o nome de Guaraciaba Cardoso Silva, que foi a primeira vereadora pós-Estado Novo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do processo de transformação desse veículo. Era um veículo que já fazia parte da frota, tinha uma outra identidade visual e que a partir de agora ostenta novas cores e possibilita até mesmo uma experiência visual diferenciada para quem está cruzando por ele na estrada, é isso? O Guaraciaba foi uma atividade que nós desenvolvemos dentro também de uma diretriz que o prefeito Alexandre nos determinou, que era ter a participação do DTC em políticas públicas de forma transversal, ou seja, nós nos relacionando com outras secretarias ou outras coordenadorias. E através da relação com a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, com a Maria, nós propusemos a realização de uma homenagem para uma mulher simbólica, né? E essa indicação da Guaraciaba partiu então da coordenadoria, que foi uma gratíssima surpresa para nós. Nós conhecíamos pouco a história da Guaraciaba e foi muito interessante porque com o trabalho de pesquisa e no próprio dia da homenagem, o próprio discurso que ela faz no dia da posse, e nos emociona muito porque é um discurso, independentemente da adesão às ideias dela ou não, é um discurso muito atual e nos toca particularmente, e é uma oportunidade que nós temos de trazer e continuar valorizando a mulher e garantindo, ofertando um espaço de garantia dessa ascensão, que não deveria ser uma necessária ascensão, mas uma continuidade de garantia dos direitos da mulher. Então, esse é o grande motivo de nós termos um carro dedicado à mulher. Também, do ponto de vista vanguardista, nós não identificamos na área do intermunicipal ainda um carro com essa temática. Ele era um carro que estava já na frota, que pertencia à frota, dentro desses carros que são os Mercedes, e que temos ainda, fazem parte dos 5 últimos adquiridos, na leva dos 5 últimos adquiridos na gestão anterior, que tem uma outra identificação visual, que também era muito bela e muito bem escolhida pela gestão anterior, mas que já estavam precisando de uma nova roupagem, ou que se repetisse a roupagem anterior, que tinha fotos da cidade muito bem escolhidas e muito bem adotadas no nosso entendimento. Mas como nós começamos uma linha nova, principalmente com o 19 e o 20, e demos continuidade com Jesus da Luz, nós sabíamos que tínhamos que manter o mesmo padrão. Então nós mantivemos o mesmo design, só mudamos a cor. E a cor escolhida, nós escolhemos um degradê com o rosa e o roxo. O roxo porque é internacionalmente reconhecido uma cor de identidade das lutas femininas, que no mundo todo tem esse mote do roxo. E o rosa também porque algumas mulheres também têm identificação com o rosa. E essa junção dessas duas cores, por serem cores dentro do mesmo espectro, ela nos produziu de uma forma surpreendente, quando em contato com diferentes intensidades de luz, cria uma espécie de movimento que permite o carro, ao olho humano, ficar mais rosa ou mais roxo, dependendo dessa intensidade de luz. E isso deu uma característica, por assim dizer, um pouco mágica ao carro, né, que a gente ouviu isso, e tanto que é interessante porque a gente recebeu algumas fotos durante o processo de pintura, que nós acompanhamos fase a fase, porque quando o carro vai para a pintura, nós queremos ver fase a fase, quando ficou o branco, depois quando começou o rosa, depois quando foi o roxo, e nós ficamos muito apreensivos porque quando a gente viu a frente dele, ela estava rosa, e a gente deixou claro, a frente é roxa. E ficou todo mundo preocupado, meu Deus, é roxo, é roxo. E quando a gente viu a foto, tinha muito sol na parte da frente, e a gente disse, era roxo. Só que aparecia rosa. E aí eles garantiram, não, é roxo. Depois, uma segunda foto, à sombra, ele estava completamente roxo.
Então é interessante a comunidade acompanhar e viajar nesse carro, porque o DATC precisa que a comunidade acompanhe e viaje para a gente poder manter o serviço bem e com qualidade. Acompanhe essa transformação do carro, porque ela é muito interessante e ela nos premia a essa iniciativa. Ela nos dá uma espécie de mística, e isso é interessante, porque o carro ele responde dessa forma a esse esforço. Então, Rodrigo, completando, essa é a característica do carro. E nós temos assim um carinho muito especial por ele, e se ele der certo, do ponto de vista também de marketing, porque nós estamos tratando de uma empresa que compete no mercado e que tem o seu espaço e mantém o seu espaço, ele pode se tornar um exemplo a ser seguido, e se isso acontecer, nós vamos ser uma vanguarda de sucesso em relação a esse carro. Ainda falando sobre Rio-Grandinos Ilustres, já dá para adiantar se vai ter um próximo nome a ser homenageado, ou o departamento ainda não trabalha ainda com essa visão de transformar um outro carro da frota? Como é que está essa questão para vocês atualmente? Nós pensamos nessa possibilidade, nós temos uma estratégia financeira até o final do ano, para que nós possamos, se possível, não encaminhar nenhum pedido de recurso à administração direta, se acontecer que seja o mínimo possível, né? Nós estamos trabalhando nisso, então talvez até o final do ano nós não tenhamos nenhuma intervenção nesse sentido, mas se houver, e houver talvez no ano que vem, nós estamos pensando sim, e existe a possibilidade do Carlos Santos, que foi essa figura do meio político rio-grandino, que foi uma das maiores, talvez a maior expressão política que nós tivemos, um político negro que atingiu a presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e que muito nos orgulha com a sua história e que para nós nos honraria muito que nós pudéssemos reproduzir de alguma forma a sua expressão política, a sua expressão humana, dentro de alguma possibilidade artística, dentro desse padrão que a gente tem produzido para os outros veículos. Então, eu acho que essa é uma inspiração que a gente tem, e que se nós tivermos condição financeira e condição artística para reproduzir, nós temos a intenção sim, temos a aspiração sim, é isso. Nós estamos conversando com Jorge Rafael Lopes, que é superintendente do DATC, onde ele já trouxe respostas acerca da situação financeira do departamento, falou sobre a estrutura da autarquia e também vamos comentar daqui a pouco a respeito do cinquentenário do departamento. Rafael, nosso próximo questionamento é o seguinte: nesse cenário de crise, de que maneira que a autarquia vem trabalhando para garantir o seu próprio funcionamento? Talvez a resposta para esse questionamento ela possa se misturar com a resposta da primeira pergunta, mas como foi um questionamento que já estava formulado, né, vou te fazer esse questionamento acerca desse momento de crise, como é que vocês vêm trabalhando para garantir o próprio funcionamento? Bom, além das questões relativas a custo que nós tratamos, porque a sobrevivência ela é uma equação de lucratividade, né, que envolve receita e envolve despesa. E do ponto de vista da despesa, nós estamos fazendo sempre essa questão de equilíbrio, porque o controle de custo ele deve ser um controle equilibrado. A gente tem sempre uma alusão que eu faço, que ela é um pouco rasteira, mas ela serve, que é a gente tem que evitar matar a galinha para se ter um bom ovo. Tu tem que condicionar a galinha, mas não pode matar a galinha se tu quer ter um bom ovo. Ou seja, a gente tem que cortar custos, tem que cortar horas extras, tem que saber como cortar, mas tu não pode cortar a ponto que tu vai estrangular e vai ter um produto ruim no final. Né? Tu chega a cortar tudo que se tem com qualidade e aí tu passa a ter um produto de péssima qualidade porque tu escolheu mal os teus insumos, porque tu cortou tudo que era possível. Então a gente tem que ter equilíbrio nisso. Mas também não é só o lado da despesa, nós temos que pensar no lado da receita. E essa questão, quando a gente trabalha os próprios carros e a gente trabalha a qualidade do serviço, a nossa intenção é figurar na mente do nosso passageiro e com isso da própria comunidade como uma opção que não é só por transporte, mas que envolva o afeto.
E eu acho que esse é o nosso marketing de decisão, de comportamento de consumidor. Quando a gente trata o DATC como mais do que uma empresa que faz transporte de passageiro, a gente aceita que a gente tem, muito bem, os carros são mais velhos, mas a gente tem algumas condições diferentes. Uma delas, eu quero te expor aqui, é o seguinte. Quando a gente comprou os 2 veículos, 19 e 20, a gente podia ter 52 lugares nos carros. A gente tem 46. Por que a gente tem 46? A gente podia ter mais receita por viagem nesses carros. Mas a gente deixa claro para o cliente, porque negócio é uma questão de valor também, como afetos, como sentimentos. E quando a gente tem 46, a gente diz, olha, você é importante para mim, e eu vou dar mais espaço para você. Vai viajar no nosso ônibus, você vai ter mais espaço, porque eu te respeito mais. Eu sou capaz de abrir mão de uma parte da renda, porque eu quero que você viaje melhor. E a antiga gestão também fez isso. Quando ela comprou veículos que tinham mais espaço entre os bancos, ela fez o mesmo tipo de pensamentos. Olha, eu faço isso. E quando eu faço isso, eu estou passando um valor para o meu cliente, a ponto de muitos dizerem, eu prefiro viajar contigo porque eu tenho mais espaço, porque eu me sinto melhor, E hoje eu tenho pessoas que viajam conosco porque tem mais espaço. Eu vou contar uma pequena história aqui, que eu tive... uma vez eu recebi um telefonema do prefeito, que me disse, olha, vocês mudaram o nome do carro, era o Marcílio Dias e o Rita Lobato, vocês botaram outro nome, porque ele não tinha visto que era o Jesus da Luz, porque foi a primeira dama que disse para ele, mudaram o nome, Alexandre. E eu disse para ele, não, prefeito, esse carro aí não é nenhum dos dois, esse é o Jesus da Luz, ele não tinha visto que era o Jesus da Luz. Eles tinham pensado que era um dos carros novos, que era o 7 que a gente reformou, porque a gente mudou ele todo por dentro, e inclusive o porta-pacote dele, a gente comprou novo, com as iluminações. Significa o seguinte, nós temos uma espécie de cuidado, e com a lavagem também, que é diferente. A gente passa uma espécie de respeito pelo passageiro, que não é aquele negócio, eu compro um carro novo, eu boto na linha e eu vou te levar até Porto Alegre. E isso é mexer no lado da receita, ou seja, é estabelecer uma conexão com o passageiro, um tipo de conexão com ele, que eu vou mais do que levar ele, eu quero participar com ele daquele momento. E aí é que a gente procura atrair o passageiro. E mais, a gente tem uma outra participação também, que é uma intensificação maior no transporte com a Secretaria da Saúde, que hoje a Prefeitura tem uma posição de que a gente leva os pacientes em grande quantidade para Porto Alegre. Então, é uma atitude de governo, é uma atitude também de decisão política. A gente tem um grande volume de passageiros indo para Porto Alegre. O DATC, dentro do plano plurianual, também está programando um serviço que transporta depois passageiros em Porto Alegre para levar em clínicas, em hospitais. Nós estamos programando um serviço lá dentro, que é o Conexão Saúde, dentro da capital, para que nós possamos pegar a comunidade e levar até o destino final de uma forma mais cuidadosa. Isso é cuidado. Então, se tu me pergunta o que nós estamos fazendo nesse momento, eu te digo, nós estamos aumentando o cuidado. Estamos aumentando o cuidado na viagem, estamos aumentando o cuidado com a comunidade. É a única coisa que explica um órgão como o DATC dentro desse cenário. É aquilo que o Estado pode fazer, que a iniciativa privada não se importa tanto. Certo? Sem entrar no mérito da discussão, de um contra o outro, mas a gente está fazendo aquilo que que justifica a nossa existência. É isso que nós estamos fazendo. E, para isso, a gente tem uma vocação especial. Para isso que o DATC existe. Senão, ele não precisa existir. Se ele for ser igual, ele não tem que existir. Ele não existe para encher o cofre dele de dinheiro. Ele existe para participar de políticas públicas. Ele existe para que o cidadão pense assim, bom, eu estou entrando num ônibus, que eu estou pagando uma passagem, mas aqui eu tenho que ser tratado diferente, porque isso aqui também faz parte daquilo que é meu.
Isso aqui eu tenho patrimônio público. Se eu quiser saber quantas vezes o motorista andou essa semana, eu vou lá na sala do superintendente, eu vou abrir a porta, vou perguntar para ele vai me dizer. Está entrando aqui, todo mundo que entra aqui sabe essa informação. Você quer saber como a gente paga para abrir um motor aqui e ver se tem, se eu vou pagar pela manutenção? Tu vai naquele quadro que está ali, ó, ali tem um processo inteirinho e eu vou te explicar. Entendeu? Porque com a tua passagem, tu paga o meu salário aqui e eu vou te explicar. Eu tenho obrigação de te explicar. Que eu sou um servidor público nesse momento. E eu vou ter o prazer de explicar. Porque eu estou aqui porque eu gosto. Eu estou aqui, o prefeito me colocou aqui e eu gosto de fazer isso aqui. E é para isso que eu estou aqui. E é para isso que o DTC existe. E eu tenho obrigação de fazer isso. E essa obrigação eu adoro fazer. É por isso que eu estou aqui, Rodrigo. Estamos já nos encaminhando ao final da nossa entrevista. Rafael, quando a gente fala sobre transporte de passageiros na modalidade rodoviária, ou na modalidade intermunicipal, nós automaticamente pensamos em empresas privadas. E quando se fala em empresa pública, em uma autarquia como o DATC, é quase que único no país. E uma autarquia que completa 50 anos em 2017. Isso é um outro fato extremamente importante. Qual a programação de comemoração desses 50 anos do DATC que vão acontecer de agosto até o final do ano? Bom, nós já começamos com o lançamento da logo do DATC, né? Dentro da programação da FEARG. Nós fizemos um vídeo institucional, lançamos a logo, foi uma atividade muito bonita, muito emocionante, na qual muitos servidores antigos estiveram lá. Nós lançamos junto o slogan Passado, Presente, Futuro da Nossa Gente, que era junto, que foi colocado nas capas das poltronas. Já nós trocamos todinhas as capas das poltronas dentro do âmbito do contrato de publicidade, que foi renovado. Então o contrato por um ano agora vai ser R$45 mil, que foi licitado, faz parte da licitação que o Paradouro venceu. Então essa foi a primeira atividade. Nós vamos ter uma atividade com a Secretaria de Educação. Nós vamos estabelecer uma espécie de roteiro dentro da autarquia, na qual as crianças, algumas escolas que vão ser selecionadas pela Secretaria de Educação, vão participar desse roteiro dentro do DATC. Então nós vamos ter pequenos vídeos com a história e com alguns depoimentos de alguns servidores. Nós vamos ter uma tarde com bolo, com pipoca, com outras atividades, com música aqui dentro. Então, essa tarde será uma tarde de confraternização e uma tarde de pertencimento dessas crianças em relação ao DATC. O que nós queremos passar é o seguinte: existe uma memória, essa memória ela vai ser oferecida ao conhecimento dessas crianças, para que elas saibam que o DATC existiu, existe e que e existe plano de que haja muito mais pela frente e que elas vão receber também um ônibus, né? Eu vou te passar depois um exemplar desse aqui, certinho, bonitinho, que esse aqui não está novinho, mas elas vão poder recortar, colar e pintar esse ônibus que a gente ofereceu na própria FEARG, né? E depois o adesivo dos 50 anos, que tem o logo dos 50 anos, e vão poder fazer aqui, levar o seu ônibus para casa, né? Isso basicamente é para elas conhecerem e saberem mais sobre o DATC, porque muitas crianças não sabem o que é, não têm ideia do que foi também. Vão poder ter contato com servidores desde a época dos bondes, aqui nós vamos chamar, que vão contar histórias para elas. Na época do bonde era assim, era assado. Vão ver fotografias da época e conhecer histórias da época que eles vivenciaram. Então, é uma espécie de roteiro aqui dentro. Vão passar de sala em algumas salas e vão vivenciar o DATC naquele dia. Nós vamos ter também uma sessão comemorativa na Câmara de Vereadores, no Legislativo Municipal, que nós já estamos programando, e também estamos preparando as fotografias para, no Paço Municipal, termos uma exposição de fotografias junto com a Secretaria Municipal de Cultura.
Então, o Guaraciaba também era uma atividade inclusa dentro dos 50 anos, e essa é a programação que a gente tem no momento. Existem outras possibilidades que nós estamos sondando ainda, mas que eu não vou divulgar porque ainda depende de algumas confirmações. Mas, nesse momento, são essas. Mas existem outras surpresas que, havendo a confirmação, eu certamente vou passar para o Paparia News. Vamos então chegando no nosso último questionamento. Rafael, está previsto para a primeira quinzena de setembro a inauguração do novo terminal rodoviário aqui da cidade do Rio Grande, que relativamente fica um pouco mais distante do nosso atual, que fica aqui ao lado do local onde nós estamos conversando. Eu gostaria de saber de que maneira que isso vai impactar para o DATC, se vocês já chegaram a informações a respeito disso ou se segue da mesma forma como é nos dias atuais. Bom, isso tem alguns impactos, sim. Isso vai mexer com, provavelmente, horas extras, né? Vai mexer com a nossa estrutura de fiscalização de largador. A gente vai ter que ter... Hoje nós funcionamos do lado, então, ao funcionar do lado, a gente tem os nossos controles de fiscalização muito próximos da rodoviária. Então, a gente vai ter que ter alguém fixo, mas muito mais longe. E nós vamos ter que preparar a saída do carro também muito antes do que a gente prepara atualmente. Isso vai fazer com que os motoristas tenham que chegar antes, o deslocamento do carro seja feito antes, e finalizações de lavagem, de abastecimento, sejam feitas também com prazo maior de tempo, né, para que a gente tenha uma segurança maior. Também existe a rotina da própria rodoviária nova, que nós precisamos conhecer, de alguns detalhes, e ainda não se tem exatamente. Eu não sei quanto a essa data de começo deles, porque existe uma série de detalhes operacionais em relação à obra que eu também não conheço. Isso também tem um impacto do ponto de vista financeiro, porque hoje o aluguel é na ordem de 16 mil, e essa é uma renda oferida pelo DATC, que é responsável hoje pela administração desse aluguel. E no momento que eles se retirarem, a gente perde essa renda. Nós estamos nos preparando para isso. A própria as economias, por exemplo, de combustível, praticamente vai ser perdida, vamos dizer assim, reverte isso, mas a gente está se preparando para isso. Isso tem um ônus para nós, né? Vai ser um aumento também de consumo de combustível para nós, enfim, toda essa é uma dificuldade para nós. Mas, por outro lado, a gente também reconhece que a comunidade tem um ganho nisso. Né? Embora esse deslocamento de eixo traga algumas dificuldades do ponto de vista de deslocamento de lá, daquela posição, na junção, para o centro da cidade, as pessoas terem que vir e tem que se engendrar novas soluções, né, de transporte para cá, também do ponto de vista de prédio, de funcionalidade, de conforto, né, talvez certamente terão suas compensações. O DATC tem que se preparar para isso, e ele já está se preparando. A nossa diretoria de tráfego, nós temos nos reunido justamente para a gente preparar essas situações, né, para que a gente tenha um mínimo de transtorno nessa transição. Nós estamos atentos a isso e vamos preparar a estrutura para que seja com o mínimo de transtorno e alteração da nossa operação normal. Este foi Jorge Rafael Lopes, superintendente do Departamento Autárquico de Transportes Coletivos, chamado popularmente de DATC, fez um balanço a respeito da autarquia e conversou sobre outros pontos referentes ao aniversário de 50 anos do departamento aqui com a nossa reportagem. Rafael, muito obrigado pela atenção, e o site Paparia News está à disposição do departamento para divulgação de todo tipo de atividade atinente ao serviço que é prestado. Rodrigo, o DATC que agradece o Paparia News pela oportunidade maravilhosa que a gente tem de poder expor sobre o DATC, poder falar sobre o que se realiza aqui. Nós agradecemos novamente também a todos os servidores que fazem do DATC essa autarquia que, mais do que sobrevive hoje, ele tem se desenvolvido bastante graças ao trabalho deles.
Agradecemos também ao prefeito pelo apoio que tem dado, pela coragem que tem demonstrado em fazer com que esse organismo tenha a visão de futuro que hoje ele tem. E o Papareia News nos dá essa chance de expor à comunidade, que a gente agradece à comunidade também por estar viajando com o DATC, por acreditar no DATC, e estejam certos do que o que depender do DATC daqui para frente será feito com muito empenho, muita dedicação, exatamente como é a força dessa comunidade rio-grandina. Muito obrigado.